Olá para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa que fala sobre as atividades, o que acontece, as pessoas que dão vida ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas suas mais diversas áreas de atuação. É claro que o nosso programa leva esse nome, que é justamente a atividade fim do nosso tribunal, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o controle externo. E a gente, claro, está em multiplataforma. Você nos assiste pela TV Alesp, você nos assiste também pelo nosso canal no YouTube. Já peço para você que, se estiver assistindo a gente pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, acompanhe todos os nossos conteúdos, reportagens, programas especiais, documentários, as sessões transmitidas ao vivo às terças e quartas-feiras, bem como também outros conteúdos que são imperdíveis, lives, cursos, solenidades, que você fica aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e passa a ser você parte do controle social, ajudando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na sua missão. Estamos também na podosfera mundial, nos principais agregadores de podcast e também, claro, você nos assiste, como eu disse, pela TV Alesp toda sexta-feira às 9 da noite, com representações em horários alternados. O nosso programa de hoje está dentro de uma série especial onde estamos mostrando trabalhos de mestrado realizados pelos nossos servidores no programa de mestrado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, onde tratamos de políticas públicas, que também é o assunto do nosso interesse por aqui. E nós estamos acompanhando essas dissertações pelos seus autores que defenderam as suas teses, foram aprovados e hoje são mestres e estão aqui conosco. Hoje eu recebo aqui no nosso programa o João Mário de Medeiros Paixão, que é diretor técnico do Ministério Público de Contas. João, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Um prazer ter o amigo aqui conosco e para falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço pelo convite, Fernando, e pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse programa de mestrado, que foi muito importante na minha formação, e também sobre o tema de estudo dele, né? É isso mesmo, João. E o João, vou apresentar um querido amigo, como eu disse para vocês no início, diretor técnico de divisão do nosso Ministério Público de Contas, coordenador no núcleo de apoio do MPC e tem formação, vejam só, engenheiro mecânico aeronáutico formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mestre em gestão e políticas públicas, que é esse o motivo dessa entrevista, como disse para vocês, esse programa de mestrado da Escola de Administração de Empresas da GV, coautor do Manual de Planejamento Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, dentro do nosso planejamento estratégico da Casa, é o gerente da iniciativa 12, Inovação, Desburocratização e Transformação Tecnológica, e como um dos gerentes da iniciativa 11, Parcerias e Cooperações Técnicas dentro do nosso Planejamento Estratégico 2022-2026. É integrante do Comitê Gestor da Rede MP Contas, um dos coordenadores da ação Aprimoramento da Gestão da Dívida Ativa nos municípios paulistas, no âmbito do FOCOSP, que é o Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Estado de São Paulo, e colaborou também no desenvolvimento do mapa da dívida ativa, do painel da inovação e transformação tecnológica e do painel ODS. Inclusive, faço uma parte aqui, João, conheço os nossos painéis, os nossos sistemas que estão à disposição de todos, www.tce.sp.gov.br. Visite também o site do Ministério Público de Contas. Se você rolar a nossa tela, tem lá o ícone do MPC, mas pode ir direto também mpc.sp.gov.br e mpc_sp nas redes sociais para conferir tudo que o Ministério Público de Contas faz. Dito isso, meu amigo João, vamos falar sobre esse seu trabalho no mestrado, mas eu queria saber, e tenho perguntado isso para todo mundo que vem passando por aqui, eu vi na formatura uma turma muito coesa, todo mundo ali ficou muito amigo, muito Sim. próximo, porque não é fácil, né? Uma coisa é você fazer os seus estudos de graduação, você está num outro momento da vida, enfim. Quando a gente vai se aprimorar, vai para a especialização, vai para o mestrado, né? Você pode ir, né, tanto lato sensu, stricto sensu, você já está num outro momento de vida com outras atribuições, é o trabalho, é a família, né? João pai recente também, né, João? Tem toda essa questão. Como é que foi a experiência de fazer esse mestrado, fazer nesse momento de vida, só que aí todos os amigos também estão ali, né, nessa mesma situação. Como é que foi para você esse momento? A experiência do mestrado e essa... Foi diferente das outras formações? Você que tem essa experiência pelo ITA, que é uma das instituições de ensino mais respeitadas do nosso país.
Um ponto interessante que eu achei desse programa de mestrado foi a interdisciplinaridade. Sim. Então, as aulas, as disciplinas, as interações com os colegas, elas permeavam ali diversos temas, né? Então, em uma mesma semana a gente ia ter, em um determinado momento, uma aula de estatística, em outro momento uma aula relacionada à política pública em si, a sua fiscalização, e logo em seguida algo relacionado à parte mais jurídica. Então essa interdisciplinaridade, que é algo que a gente encontra aqui no Tribunal de Contas, no MP de Contas, a gente verificava ali também nesse programa. Uma coisa interessante também foi ter feito isso com colegas aqui da casa, né? Porque aí a gente conseguia trazer a nossa realidade para esse contexto acadêmico e colher também as contribuições que esse meio acadêmico poderia trazer para o tribunal e para o MPC. Então acho que foi uma experiência bastante rica. Começava ali, claro, no âmbito da sala de aula, mas fora dali também, nos corredores, nos intervalos, as conversas eram muito ricas e a gente ia tendo insights, inclusive, de pontos que eram importantes ali para o nosso trabalho. Então, muitos trabalhos até que estavam em andamento, eu conseguia amadurecer com base nessas conversas com colegas de diversas áreas daquele tribunal. Colegas da área de assessoria jurídica, colegas da fiscalização, colegas dos gabinetes e mesmo da parte administrativa, e entendendo com um pouco mais assim de proximidade com essas pessoas como o tribunal funciona, o papel de cada uma delas na prática, conversando com essas pessoas que fazem essa instituição funcionar. Então acho que foi bastante rico essa interação com os colegas, com os professores e com certeza, quando eu saí desse programa, eu saí com a outra cabeça. O João que saiu, além de ser um pai, depois que eu encerrei esse mestrado, fiz a minha dissertação quando o Matheus estava prestes a nascer. Pois é. Eu saí dali outra pessoa em diversos aspectos, inclusive pessoal. E inclusive, assim, essa interdisciplinaridade que você estava comentando, né, sobre questão de formação, eu sempre gostei de permear e juntar esses vários temas e entender como a gente consegue ter uma visão com diferentes enfoques para solucionar, ou buscar, claro, né, soluções para problemas que às vezes não conseguem ser simplesmente resolvidos com um único enfoque. Então, o quanto a parte de dados pode ajudar a compreender esse problema e suas possíveis soluções, onde entra a parte jurídica, onde entra cada uma dessas disciplinas para que a gente consiga ter uma solução para um problema que geralmente não é simples. Política pública não é simples, e esse programa ele traz esse conjunto de abordagens diversas para que a gente consiga permear e entender algumas possíveis soluções, né, para essas questões. E uma delas é o tema dessa dissertação. Sem dúvida. Eu consegui dar uma passada de olho nos resumos de todas as apresentações, porque, para quem não sabe, foram 25, né, alunos que se formaram no programa de mestrado, nesse primeiro, né, tem já um outro em andamento, com pessoas de outros tribunais, enfim, tá bem bacana essa questão. E aí eu vi que o seu, a gente dá um pulinho lá no Nordeste, né, a gente sai aqui, a gente tira o foco de onde nós estamos e vamos observar o projeto Sede de Aprender, que é uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas, né. Eu queria que você explicasse pra gente como é que você chegou a esse projeto, né? Por que você foi impactado por ele e o que é esse projeto? Eu sei que você tem a sua raiz nordestina, eu orgulhosamente também sou filho de um pernambucano, né? Então eu queria que você me contasse se tem a ver com alguma coisa próxima a você, como é que você achou isso? Eu tomei conhecimento do projeto Sede de Aprender numa época em que ele estava numa fase de expansão para nacionalizar e conseguir o apoio dos tribunais de contas de outros estados e também de outros MPs de contas. O projeto ele surge ali em 2021, no estado de Alagoas, e em 2022 é firmado um acordo de cooperação com a Tricom, com o IRB, com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. Então, a partir desse momento, a gente toma conhecimento aqui no MPC e a gente busca integrar também os outros MPs de contas do país e os outros tribunais de contas, e aí eu comecei a ter a ciência da dimensão daquilo. Então os resultados ainda estavam em andamento, as visitas às escolas ainda estavam em andamento, mas foi o meu primeiro contato com o pessoal que estava envolvido nesse projeto, e ali eu percebi que tinha uma riqueza daquele trabalho, sobretudo essa questão de envolver diferentes atores, né, no que ali no meio acadêmico a gente vai chamar de uma governança multinível, porque tem uma frase que eu acho interessante, que é assim, para todo problema muito complexo, existe geralmente uma solução muito simples e completamente enganosa, né? E ali eu pude ter essa dimensão e perceber que realmente não havia solução simples, mas havia a possibilidade de unir esses diferentes atores para que cada um, no âmbito do seu contexto de atuação, pudesse solucionar esse problema. E foi daí que surgiu
esse acordo de cooperação. Cada um fazendo sua parte, mas todos juntos. Mas olha, todos juntos. Eu posso te entregar isso aqui, dali você... Isso cria uma receita muito maior e muito mais próxima do sucesso. Verdade. No Pacto Federativo, a gente tem diferentes divisões ali de atuações, né? No âmbito de estados, de municípios, de União. No âmbito também da fiscalização, o MP estadual tem um papel, o MP de contas, os tribunais de contas, e mesmo na fiscalização da qualidade dessa água, tem um instituto que vai fazer essa aferição, que vai ter essa expertise, essa capacidade de fazer essas análises químicas. Então, como envolver esse conjunto de atores, né, para que a gente consiga, de fato, buscar soluções para o tratamento desse problema, mas de uma forma racional, porque muitas vezes esse problema ele pode ser solucionado não apenas com recurso direcionado para esse setor, mas também com a mobilização das pessoas, dos gestores públicos, dando conhecimento para eles da importância e do impacto que essa falta de água e dessa falta de saneamento pode estar gerando para essas crianças. Então, conseguir envolver esse conjunto de pessoas, cada uma dentro da sua área de atuação, foi uma coisa que me chamou bastante atenção e me deixou assim impactado por esse projeto e por essa proposta. Então o foco é justamente na questão do saneamento básico, como chega a rede de água, a rede de esgoto, como isso impacta as crianças ali na fase escolar em Alagoas. Interessante essa sua pergunta, Fernando, porque o foco inicial do projeto, até pelo nome, né, sede de aprender. Sim. Água, né? E aí junto com água naturalmente vem a questão do saneamento, porque não adianta você ter água se você não tem onde descartar essa água que foi utilizada de forma adequada. Exatamente. Na prática, conversando com as pessoas que estavam visitando essas escolas, o que eles trouxeram para mim. Olha, João, quando a gente ia visitar, não tinha como a gente também fechar os olhos para os outros problemas. Então, se um promotor ou se um auditor do Tribunal de Contas, ele se desloca e vai até um município ali no interior do estado e ele vai fiscalizar a água, mas ele vê que, por exemplo, tem um problema de infiltração, uma possibilidade de um acidente por conta de uma infraestrutura inadequada naquela escola, uma alimentação sendo fornecida fora da validade, ele não tem como fechar os olhos a isso. Exato. Então, um aspecto interessante também do Sede de Aprender é que surge com esse enfoque e é o ponto principal, é o que motiva essa visita nessas escolas, mas chegando lá, eles não vão fechar os olhos para essa outra realidade e para esses outros problemas que vão estar ali presentes. Então, acho que isso também foi um ponto que me chamou muita atenção nesse projeto. Essa capacidade de ter um tema principal, um norte, a partir do qual são motivadas essas visitas, mas junto disso também uma conversa com gestores, com professores e com alunos e também com o próprio entorno, porque problemas de saneamento básico, problema de fornecimento de água, não é uma questão que depende apenas da escola, muitas vezes depende daquele entorno. Então, às vezes, são regiões que não são naturalmente atendidas por fornecimento de água potável, ou são regiões em que geralmente esse descarte não é feito de forma adequada do esgoto. Então, como conversar com todos esses diferentes atores para que eles possam tomar consciência, e cada um ali dentro do seu campo de atuação, desde a merendeira, né, até o gestor que vai fornecer o recurso e esse filtro com carvão ativado para filtrar a água, até o prefeito que vai conseguir também ali e o secretário de Educação ter uma atuação no seu âmbito, como todos eles conseguem, né, fazer esse trabalho. O projeto ele entra também nessa questão. Que coisa espetacular, espetacular. Você fala da governança multinível, né, João? E essa dissertação destaca essa participação. Tribunal de Contas de Alagoas, aí vem a Atricom. Vamos tornar isso nacional, a Atricom, que é a associação que engloba os membros dos tribunais de contas de todo o Brasil, o Conselho Nacional do Ministério Público, o IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, que é, a gente diz que é a casa da educação para os tribunais de contas, é onde pensa-se, né, essa parte do aprimoramento dos tribunais de contas e outras entidades. Para você, João, como é que essa experiência mostra o potencial nosso enquanto Tribunal de Contas, né, para atuar não só nessa fiscalização, como você disse, mas também induzindo as melhorias concretas nas políticas públicas, e especialmente nessa área que é a educação. Acho que um dos pontos do que você trouxe é fantástico, é o próprio olhar do agente, né? Tudo bem, você foi lá para fazer uma questão específica, mas você não vai se vendar e fala assim, não, meu negócio aqui foi isso aqui, vocês me desculpem, depois a gente vê. Acho que esse é o ponto número 1, né? Mas nós conseguimos fazer essa indução de melhorias. Interessante esse termo indução que você mencionou, Fernando, porque o tribunal ele tem esse papel de indutor de boas políticas públicas, de boas práticas para a gestão. E o projeto Sede de Aprender, ele
traz muito isso, que tem muito a ver com o papel dos tribunais de contas. Um aspecto interessante nessas visitas que eram realizadas é que elas não eram, a princípio, surpresa. Quando o MP de Alagoas, junto ali com o TCE Alagoas, com o Instituto do Meio Ambiente também do Estado, ia fazer essas visitas, um ponto que eles traziam nas conversas que eu tinha com eles era, olha, a ideia não é fazer uma fiscalização surpresa, chegar lá e com o objetivo de autuar, multar, criticar, mas orientar. Então, eles, inclusive, faziam previamente o anúncio para essas gestões de que, olha, nós vamos fazer a visita nesse dia, com esse objetivo, e a gente vai verificar tais pontos. E um aspecto interessante disso é que, muitas vezes, ao mencionar que essa visita ia ser realizada, esse problema, nesse espaço de tempo, ele acabava sendo solucionado. Então, havia situações, por exemplo, que foram relatadas, em que havia um filtro com carvão ativado e que solucionaria o problema ali daquela escola específica e que estava num depósito. E ao ser mencionado que a visita seria realizada, esse filtro ali foi colocado no espaço. E qual é o foco do projeto? É solucionar o problema. Não é necessariamente multar, criticar o gestor, mas movimentar essas pessoas para que essa solução aconteça. Então, o tribunal ele tem esse papel também de indutor de boas práticas. Então, a gente consegue aqui nesse projeto unir esses diferentes focos de atuação e, quando necessário também, sem prejuízo disso, se utilizar também do elemento surpresa. Então, aconteceu, por exemplo, recentemente aqui no Tribunal de Contas do Estado, né, uma fiscalização ordenada sobre a merenda escolar em setembro desse ano, e um dos pontos verificados foi exatamente a questão de se havia certificado de potabilidade dessa água que era fornecida nessa instituição. E, na maior parte dos casos, não havia. Então, o Tribunal de Contas ele consegue levar essa questão para essas fiscalizações ordenadas, motivar os gestores a corrigirem um problema, e aqui no caso, ele não vai num primeiro momento já ser multado ou ter uma conta rejeitada por conta disso, mas ele vai receber uma recomendação porque esse relatório vai estar ali juntado no âmbito das contas, e isso vai ser objeto de análise ali da casa e certamente de uma emissão, pelo menos de uma recomendação, né? Então, o Tribunal de Contas ele faz esse seu trabalho, o MP estadual ele faz também o trabalho ali dentro do que é possível no campo de ação dele. O Instituto do Meio Ambiente lá em Alagoas fazia essa verificação da questão da potabilidade da água. Então a gente tem diferentes atores ali, dentro de cada um do seu campo de atuação, fazendo a sua ação. Um aspecto também que é muito interessante, e por que o Tribunal de Contas ele foi chamado para esse acordo? Porque a Tricom teve esse papel de unir esses tribunais de contas para nacionalizar o projeto. Os tribunais de contas têm uma capilaridade muito interessante, né, nos estados. Então, conseguir aproveitar essa estrutura para ter essa proximidade maior do gestor é um aspecto também muito interessante. Um dos pontos que eu verifiquei também em algumas reuniões, participando com o integrante do projeto, é que mesmo assim você conseguir levar ao gestor o conhecimento de programas que buscam eliminar essa falta de água nas escolas também é um desafio. Como conseguir o contato atualizado desse gestor? O Tribunal de Contas ele tem essa proximidade, esse contato com essa ponta, né? Sim. Então, por exemplo, existe um programa muito interessante que é o programa Dinheiro Direto na Escola, que tem uma das vertentes que o foco é exatamente a questão de levar água potável para as escolas. Só que isso precisa chegar ao conhecimento do gestor. Então, o Tribunal de Contas ele consegue unir-se a essas outras instituições também para conseguir levar a esses gestores esse conhecimento. Um outro aspecto também interessante é que o Tribunal de Contas ele já teve, né, aqui no estado de São Paulo, uma atuação nesse sentido, né, inclusive com a emissão ali de um alerta para o caso de algumas escolas que não estavam fornecendo água potável, e foi o objeto de um comunicado GP de 2022, para que esse problema fosse solucionado. Então o Tribunal também aqui no estado de São Paulo tem atuado no sentido de mapear e alertar esses gestores nos casos em que esse fornecimento de água ele não está acontecendo da forma adequada para que seja providenciada ali a adequação ao novo marco legal de saneamento, né? E o TCE-SP tem um aspecto interessante que é essa capacidade e essa proximidade também com a gestão para que eles percebam que é um problema que está no radar e que precisa ser solucionado. E, João, para a gente, enquanto Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado, que lições que esse modelo de governança multinível, de todo mundo estar ali fazendo a sua parte, de todo mundo estar se conversando, oferece para a gente, né, no nosso dia a dia, nas nossas atuações? O que a gente aprende com isso? Um aspecto que eu achei muito interessante na análise desse projeto é que assim, ninguém sozinho consegue resolver tudo. Exatamente. E ao mesmo tempo, quando você tem muitos atores,
é necessário ter cuidado para que não haja uma sobreposição ao ponto de haver um retrabalho, ou mesmo que seja feita algum tipo de ação que pode não levar necessariamente à conclusão que a gente espera que é solucionar de fato o problema. Então, esse aspecto de indução de boas práticas, de comunicação com o gestor, de comunicação com a comunidade escolar, foi uma lição que essa governança multinível trouxe no meu ver, nesse projeto. Então, acho que isso foi um aspecto bastante rico que foi trazido pelo Sede de Aprender e que pode, na medida do possível, ser replicado, né, em outros estados. Então, mas você vai até perguntar, né, poxa, João, mas uma experiência lá de Alagoas, você está aqui no TSS, por que ir buscar lá? A ideia é exatamente buscar boas práticas para que a gente possa, na medida do possível, replicar também em outros estados, né? Então, acabou sendo um estudo de caso. Então, o que é que deu certo lá? E que a gente poderia, na medida do possível, trazer também para outros entes, para que a gente consiga resultados como eles conseguiram em Alagoas. Porque no país como um todo, se a gente olha de 2021 a 2023, houve uma melhoria nesses 3 quesitos, que eram quais? Primeiro, fornecimento de água potável. Segundo, fornecimento de água na escola, para lavar a mão, no banheiro, para que seja utilizado ali nos sanitários. E terceiro, a questão do esgotamento sanitário, né, se ele está sendo descartado de forma adequada. E no país como um todo, nesse período de 2021 a 2023, os dados do censo escolar, eles demonstram que houve uma melhora. Só que em Alagoas, essa melhora ela foi acima dessa média. Então, por que foi acima dessa média? O que houve para que isso fosse possível? Que tipo de articulação foi encontrada ali? E claro, não é uma receita pronta, porque Alagoas tem características próprias. É um estado que não é tão grande, por exemplo, como São Paulo. Então, como a gente adaptaria isso para aqui? E se a gente for fazer no norte do país, se a gente for fazer isso no Amazonas, como a gente vai conseguir solucionar? E as peculiaridades de cada região. Porque tem regiões, por exemplo, que a gente tem as comunidades ribeirinhas, tem regiões onde a gente tem problemas endêmicos mesmo de saneamento, problemas que são de uma solução que não vai ser basicamente pegar um filtro ali que estava num depósito. Então, como conseguir adaptar na medida do possível essas experiências? Isso foi um dos objetos desse estudo, né? Então, ali, em algum momento, inicialmente, até eu acho que é um ponto interessante a trazer, era um estudo mais quantitativo. Então, eu peguei dados do censo escolar e disse, eu vou me debruçar sobre isso, verificar como está a situação em cada região, em cada estado, como isso está evoluindo ao longo dos anos. E aí o meu orientador, que era o professor Abrúcio, me disse, João, às vezes tem coisas por trás dos números que a gente só consegue observar conversando com as pessoas. Então, conversa com essas pessoas, tenta entender como eram essas visitas, o que elas observaram, pega o contato delas, tenta entender, conversa com alguém do TCE Alagoas, do MP Alagoas, as pessoas que faziam essa fiscalização da qualidade da água, e entende que dificuldades elas encontraram também. Que problemas podem surgir também em outros locais que tentem fazer um arranjo de governança desse tipo, né? Então, acho que isso também foi uma experiência rica e que trouxe também para mim, assim, alguns casos, assim, que me chamaram a atenção nas conversas com esses colegas de Alagoas. Pois é, muitas vezes o número, né, ele não vai falar, mas as pessoas vão falar. Né? O número pode ser o mais claro possível, tá ali no papel, mas essa experiência, né, da conversa, ela move muito. E eu queria falar justamente sobre isso. A sua pesquisa, ela mostra isso mesmo, essa queda expressiva, né, no número de escolas sem água potável, sem esgoto, num período curto de tempo. Você abordou aqui realmente essa nossa fiscalização ordenada recente, né, que teve problemas em relação à potabilidade da água. Você acha que essa experiência, ela pode continuar contribuindo para a melhora desses índices? Como você disse, boas práticas impactam, né? O Chacrinha dizia, né, que na televisão nada se cria, tudo se copia. No caso da gestão pública, não há problema nenhum em copiar. Né? Aquilo que funciona, se eu conseguir adaptar, que isso você disse, né? A adaptabilidade ela é muito importante, porque a realidade de Alagoas é diferente da realidade de São Paulo, que é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente da realidade do Amazonas, e o Brasil ele é gigantesco, é maravilhoso por ser como ele é diverso, mas também traz entraves e complicações para você efetivar políticas públicas. Mas existe... Isso é uma mola para continuar contribuindo para a melhoria desses índices e também em outras áreas? Sim, com certeza. Na prática é fazer um benchmark, né? O que é que já está dando certo? Não precisa reinventar a roda do zero, né? Então o que é que já está funcionando e que a gente possa trazer para a realidade de cada local com a devida adaptação? Então, por exemplo, esse papel, eu estava comentando um tempo atrás, né, na entrevista sobre a importância de ir lá e ouvir o gestor, ouvir as pessoas, ouvir os professores, ouvir a comunidade escolar
E o Tribunal de Contas, quando ele vai fazer essa fiscalização presencial nessas escolas, quando vai fazer, por exemplo, uma ordenada, é um momento também de ouvir, mas também de induzir essas melhorias. Então, por exemplo, lá no estado de Alagoas, quando eles iam fazer essas visitas, conversando com os gestores, conversando com os alunos, eles verificavam e também traziam ali algumas sugestões de melhoria, como, por exemplo, o uso de alguns tipos de fossas sépticas, como fazer para corrigir o problema, levar cartilhas orientativas para esses gestores, e também ouvir dos alunos, hoje tem, mas e ontem? Tinha isso daqui? Porque às vezes havia lá no censo a informação de que não havia esse fornecimento de água potável, que tinha algum tipo de problema de infraestrutura, e quando eles chegavam lá o problema tinha sido corrigido, e conversando com a comunidade escolar, se descobria que na verdade tinha sido corrigido por conta exatamente dessa visita ali, que tinha motivado essa correção. Então, uma outra coisa também, conversando com essas pessoas que participaram do projeto Sede de Aprender, eles relatavam que, conversando até com as merendeiras, algumas comentavam que, olha, a gente faz o processo de filtragem da água, a gente pega a água da torneira e a gente passa aqui por um pano de algodão. Então, assim, eles iam também lá explicar que, olha, não é bem assim, isso daí não é suficiente, a saúde dessas crianças e dos professores também pode estar em risco, né? Mesmo pessoas que estavam participando dessas fiscalizações, consumindo água no início do projeto, nesses locais, chegaram a adoecer. Então também o próprio processo de fiscalização ele foi sendo aprimorado, porque eles perceberam, olha, quando a gente vai visitar, a gente tem que ter esse cuidado, porque pode ser uma água imprópria pra gente, e a gente também pode estar sendo um alvo aí desse problema público, que é um problema complexo, e que gera consequências ali, que são até difíceis de mensurar. Então, por exemplo, quando a criança não tem água na escola, se a gente parar para olhar os estudos, existem alguns estudos que indicam uma possível correlação entre, por exemplo, a questão do saneamento e do fornecimento de água com o desempenho no Enem. Mas a que ponto isso é causado por esse problema ou não é reflexo de outros problemas que fazem com que aquelas pessoas que vivem naquela região sejam afetadas por isso? Então, por exemplo, se a gente pensar nas crianças, nas meninas que estão em fase menstrual e não ter água na escola para fazer a higienização adequada, isso é um problema muito sério. Isso vai afetar a frequência escolar dela, e se ela não vai para a escola e não consegue acompanhar as disciplinas, isso vai afetar as notas, isso vai gerar consequências ali para a formação dela, e a gente sabe que formação influencia também no rendimento futuro que ela vai ter da sua profissão. Então é um ciclo que é preciso quebrar em algum momento, né? Então o Tribunal de Contas, o MP estadual, os MPs de contas, eles têm um papel também de entrar nesse ciclo e ver o que é que a gente pode fazer para induzir agora, na verdade, um ciclo positivo de melhoria, para que isso aí não se perpetue para as próximas gerações. Certamente que um desempenho ruim no Enem não vai ser gerado unicamente por conta disso, mas é algo que pode estar impactando ali no futuro de uma forma que às vezes é até difícil de mensurar. São várias as coisas que ficam orbitando, né? As situações que ficam orbitando. Teve alguma, durante esse seu trabalho de investigação, um dado, uma história, uma situação que te surpreendeu e que ajuda o nosso público a entender a urgência desse tipo de projeto? Sim. Um dos eixos da minha dissertação foi exatamente essas entrevistas realizadas com os integrantes do projeto, né? Então, assim, acho que tem 2 pontos ali que me chamaram a atenção. Primeiro, a questão da fiscalização em si, porque a gente fica sempre tentando entender, poxa, como eles conseguiram levar isso para a prática? Porque no papel é sempre muito bonito, né? Mas e para organizar isso tudo? Então, um desafio que eu notei, por exemplo, era a questão de, quando eles faziam a coleta da amostra de água, por meio do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, tinha um prazo máximo para eles levarem até o local, o laboratório onde isso ia ser, de fato, analisado. Então, havia todo um planejamento para que houvesse tempo hábil para que essa amostra não se perdesse e o processo não tivesse que ser iniciado novamente. Então, os desafios da fiscalização em si já é um ponto que me chamou a atenção, mas, sobretudo, essa integração com a comunidade escolar. Porque a partir do momento em que o projeto ele foi ampliando ali o seu escopo, foi percebido que, como eu tinha comentado anteriormente, que era necessário conversar com as pessoas, conversar com as merendeiras, conversar com os gestores escolares, quem está ali no dia a dia. Quem está ali no dia a dia. Porque senão, o problema pode até ser solucionado ali naquele momento. Mas será que daqui a um ano está resolvido? Será que não vai voltar esse problema? Então, ter toda essa conversa com o entorno da escola, com os gestores, e não apenas mandar uma notificação, resolvam, e daqui a um ano como é que vai estar essa situação. Isso foi um ponto que me chamou a atenção. E a partir do momento que eles começaram também a envolver organizações da sociedade civil, então o SOS Mata Atlântica
o SOS Caatinga, começou a participar do projeto. Algumas instituições começaram a se envolver e trazer também questões que eram relacionadas mesmo à preservação do meio ambiente, porque saneamento tem muito a ver com isso. Total. Se você descarta o esgoto inadequadamente, isso vai gerar consequências ali para todas as pessoas que vivem ali naquela região. Então a escola ela tem também um papel importante em manter essa qualidade do entorno dos córregos que tem ali na região. Então é um problema sistêmico e que não vai ser solucionado por uma única pessoa, e que para que isso seja, para que se busquem soluções é necessário trazer todos para essa conversa. E lembrar que nem sempre é falta de recursos, né? Falta de dinheiro. Exatamente. É procedimento, é posicionamento, é estratégia, nem sempre, não tem dinheiro para fazer, mas às vezes o que precisa não é nem de dinheiro, né? Isso. Uma coisa que não vai custar, né? Mas lá na frente vai custar muito, né? Isso. O custo que isso gera para essas crianças, para esse entorno ali da escola, ele é certamente muito maior do que o custo de levar essa água tratada para essas pessoas. O custo de um esgoto descartado inadequadamente, ele é muito maior do que o custo depois para fazer essa correção do problema. Então, é difícil a gente mensurar o quanto um problema de saneamento vai, no longo prazo, afetar esse entorno e esse país como um todo. Então, mobilizar os tribunais de contas, mobilizar os MPs, mobilizar todas essas instituições, esses atores e as pessoas ali do entorno escolar é um ponto que o CD de Aprender ele traz aí como lição, e até recentemente ele acabou sendo merecidamente aí objeto de um prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público desse ano, por conta dessa mobilização que ele conseguiu trazer, não só em Alagoas, começando lá, mas depois aproveitando essa capilaridade com o restante do país para conseguir levar isso daí para mais escolas e para que a gente consiga, de fato, ter uma solução para esse problema, porque são cerca de 1 milhão de pessoas frequentando essas escolas e sem água potável. Então, assim, é muita gente sendo impactada e é algo que lá na frente para corrigir certamente é bastante desafiador. Remediar a situação vai ser muito pior. Isso. Meu amigo João, eu queria agradecer, o nosso tempo é curto, mas acho que deu para a gente ter um panorama fantástico. Essas dissertações estão disponíveis no nosso site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as entrevistas também. Parabéns ao pessoal de Alagoas, parabéns pela escolha do projeto e por ter tanto sucesso nessa atuação. Meu amigo João, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade de estar aqui, por trazer um pouco mais desse tema, dessa dissertação, e por também estar levando, né, possivelmente para outras pessoas de outros estados que tenham interesse em mobilizar também os seus órgãos e as suas escolas para que esse problema seja corrigido. Então, a satisfação está aqui. Eu agradeço imensamente pelo convite e ao Tribunal de Contas do Estado. Muito bem, o meu agradecimento também a você que nos acompanhou até agora em mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais informações, tce.sp.gov.br e também nas redes sociais. Até o próximo programa.